Olá, gente! Nós estamos aqui no Psicast, somos a frequência ideal para conhecer sobre o inconsciente e ajudar você, amante desse universo, a otimizar o seu tempo. Aqui, o id, o ego e o superego trabalham em equilíbrio para trazer conceitos da psique e experiências que podem agregar ao seu dia a dia. Chegamos ao nosso quarto episódio e hoje vamos elucidar sobre a elaboração da psicanálise e o lugar do analista nesse ato. Elaborar o método de exploração do inconsciente é estabelecer uma ligação entre o conhecimento introjetado e a experiência vivenciada no setting analítico. A cada escuta, o analista estabelece uma relação com o sujeito que o transfere para o lugar do seu vazio e o seu desejo de saber evoca o falar livremente. Ao ocupar esse lugar, o psicanalista consegue pensar do inconsciente fragmentos do que atravessou o sujeito e conduzi-lo na travessia da sua fantasia para o encontro com o seu real. Experienciando essa dinâmica e ao recordar, elaborar e repetir, o analista vai se construindo como sujeito suposto saber. Sintoniza a sua frequência que hoje vamos compreender o lugar de elaboração da psicanálise. Para construir essa temática na condução aqui, eu, Duane Rocha, jornalista e psicanalista em formação, e os outros, a doutora Sheila Bandeira, ela que é coordenadora da Clínica Escola e analista de data do Instituto Bittencourt, doutora em teoria e técnica psicanalítica e psicóloga. E o Cristiano Rocha, que está concluindo sua jornada de formação no Instituto Bittencourt. Sejam bem-vindos, doutora Sheila e Cristiano. É uma honra tê-los conosco nessa construção. Olá! Que bom estar aqui. Que alegria poder compartilhar com vocês no quarto episódio aqui desse podcast do Instituto, juntamente com a Duane e com o nosso colega Cristiano. Espero que seja muito produtivo e eu tenho certeza que vocês que nos escutam vão encontrar muitas respostas para dúvidas de cada um de vocês. Então, acompanhe com a gente este episódio. Cristiano, por favor, seus cumprimentos e tenha liberdade de saudar o nosso público. Olá, Duane. Olá, doutora Sheila. Gostaria de agradecer, a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Olá, você que está nos ouvindo. Meu nome é Cristiano Nassif e eu sou formado em Educação Artística com habilitação em Música pela Universidade do Estado de Minas Gerais. E sou formado também no curso livre de Teologia da Igreja Batista da Lagoinha. E agora estou fazendo o curso de formação em psicanálise no Instituto Bittencourt. Já estou no finalzinho ali do curso já, e se tudo der certo, e vai dar certo, agora em agosto eu passo pela banca no Miss Esperança. Elaboração é uma expressão utilizada por Freud para designar o trabalho de introjeção das experiências vividas, sejam excitações somáticas, estímulos externos ou informações à psique do sujeito. Segundo o vocabulário de psicanálise, esse conceito começou a ser desenvolvido nos estudos sobre a histeria, escrito entre 1893 e 1895 por Freud e Brauer. Ambos partiram dos estudos anteriormente feitos por Charcot.
que dizia existir um momento de elaboração psíquica. Desenvolvendo essa ideia, o pai da psicanálise descreve a elaboração como sendo o processo de integração do conhecimento no grande complexo de associações. Em seu livro Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan, Prática Analítica, Jorge Coutinho destaca que Freud faz questão de manter sempre aberta para cada analista a possibilidade de encontrar a forma de conduzir sua tarefa analítica e de construir em sua prática clínica seu próprio laboratório de psicanálise. Ao se autorizar nesse ato, assume o lugar para conduzir o sujeito no encontro com a verdade do seu desejo inconsciente. Nessa dinâmica, elabora e promove uma elaboração. Nessa relação de intersubjetividade, cabe à instituição, além de supervisionar o início desse processo, também criar um espaço para discutir casos com o objetivo de amadurecer a visão clínica. Psicanalistas em formação do Instituto Bittencourt atendem à comunidade com valor social na clínica escola. No ato do agendamento, é possível escolher como será atendido, presencial ou online. Os agendamentos são realizados através do nosso site, institutobittencourt.psc.br, ou através do link na bio do nosso Instagram. @institutobittencourt.oficial. Compartilhe essa informação com quem necessita se cuidar. Durante toda a jornada de nossos psicanalistas, permanecemos ao lado e apoiando e impulsionando eles em sua jornada na psicanálise. Sem mais falar livremente, vamos decorrer o tema do dia. Doutora Sheila, nos explica então, por favor, a diferença da clínica escola e o estágio supervisionado. O estágio supervisionado, ele acontece quando o formando em psicanálise já percorreu toda a teoria da ciência psicanalítica, concluiu todos os seus módulos e está ali, teoricamente, apto a iniciar a sua prática clínica. Ele vai estar, então, atendendo, analisando, e vai ter um psicanalista mais experiente que vai estar ali ajudando ele a seguir neste caminho agora da sua prática clínica. Então, os atendimentos do formando em psicanálise, ele precisa obrigatoriamente estar sendo supervisionado por um psicanalista mais experiente, como eu disse anteriormente. E ali, nessa prática, o formando, então, juntamente com o seu supervisor, ele vai construindo o seu lugar enquanto analista por meio da prática clínica. Outro ponto importante é nós entendermos que a clínica escola, ela é um diferencial do Instituto Bittencourt. O que nós oferecemos? Qual é a proposta da clínica escola para os nossos formandos em psicanálise? Ali, uma vez por mês, a gente tem um espaço onde os nossos formandos vai estar juntamente comigo, com supervisão minha, que já estou percorrendo esse caminho há um longo tempo, e vamos estar ali discutindo casos clínicos. Os casos clínicos, eles podem ocorrer por meio de caso clínico teórico, já fundamentado por alguns releitores da prática clínica psicanalítica, mas também nós trazemos a proposta da clínica escola na discussão de casos clínicos reais, onde são ali mantido, absolutamente sigilo e preservado a identidade do sujeito analisando,
E nós vamos ali também, de uma outra forma, ter a clínica escola como um laboratório de prática clínica. O que seria isso? Normalmente, o que eu tenho trazido como objetivo, como proposto para os nossos formandos, é o roleplay, onde ali os nossos próprios formandos se colocam no lugar de analistas e se colocam no lugar de ser analisados. E aí, todas as câmeras são fechadas, né, dos demais formandos e estudantes. Nós damos ali um período ali de 40 a 50 minutos, como de fato acontece no set analítico real. Então, ali é uma simulação do que realmente eles vão enfrentar fora do contexto de formando, quando eles se tornarem, de fato, psicanalistas, autorizando a si mesmo. E a partir dessa simulação, depois que ocorre ali, né, a desenvoltura dele, como ele pode aplicar sua técnica, como ele pode se construir enquanto sujeito suposto saber, ali é a hora dele colocar, de fato, em prática a sua escuta, a sua empatia e todas as outras técnicas que eles vêm construindo durante a formação. E logo após essa didática, que é feito ou por casos supervisionados reais, ou por casos teóricos, ou por esse roleplay, vai haver, então, uma discussão do que eles perceberam. Cada um vai trazer ali a sua ótica de percepção, dizendo ali qual seria a suposta estrutura clínica, qual é a queixa que o paciente está trazendo, o que pode estar atrás dessa queixa, que, de fato, o que eles observaram ali, que tem como sintomatologia, como é a percepção do analisando em tempo real, como ele está diante da sua memória, da sua realização de tempo cronológico. Então, assim, são papéis que eles vão estar ali exercendo dentro da clínica escola, na simulação desse set analítico, que traz não somente a luz de tudo que eles aprenderam durante a teoria, mas também traz ali para eles como eles podem, de fato, aplicar tudo o que eles aprenderam. Então, tudo isso tem sido muito edificante, muito agregador. Ali eles podem, de fato, errar, eles podem ali colocar os seus desafios, colocar as suas dificuldades. Não que depois de formados não vá haver falhas, mas ali dentro da clínica escola é um ambiente preparado e proposto para que eles possam, de fato, exercer essa função de sujeito suposto saber, ainda dentro de uma supervisão da clínica escola pelo Instituto Bittencourt. Cristiano, poderia nos relatar o que esses lugares agregam no processo de formação? Olha, o estágio supervisionado e a clínica escola, eles são de fundamental importância na formação, e principalmente na minha formação, mas acredito que na formação de todos os alunos que participam ali do Instituto Bittencourt. O estágio supervisionado, ele me proporcionou discutir com mais liberdade as minhas dúvidas e de uma forma mais particular com a minha analista, né, de data e com a minha a minha analista, que é a minha supervisora, né? Então, se eu tenho dúvida a respeito de algum assunto, de um manejo técnico que a gente aprende na teoria, mas que na prática é bem, né, ali, é um pouco diferente, né, um pouco mais vivo, né, assim, você está ali com o paciente na sua frente, é diferente, né, então, o estágio supervisionado, ele me proporciona essa segurança de poder, em alguma dúvida ou em alguma situação, poder discutir a questão com um profissional já formado e capacitado para esclarecer essas dúvidas. Então, eu vejo uma importância enorme no estágio supervisionado, né? É um acompanhamento que, que nós, jovens analistas, né, formandos, temos para poder fazer, para realmente fazer isso, esclarecer dúvidas, esclarecer as situações que possam acontecer, e isso está sendo muito importante, está me dando mais segurança. Eu confesso que no meu primeiro atendimento, né, quando eu fui fazer ali, no meu primeiro dia, você tem toda a teoria,
mas eu fiquei um pouco travado, né, de como é que eu ia fazer e querendo lembrar de como colocar toda a teoria em prática. E eu levei isso para minha supervisora depois, falei, olha, eu me senti meio, né, travado, e ela falou, Cristiano, a teoria é importante, mas nunca se esqueça que você é um ser humano diante de um outro ser humano, né? Então, assim, procure ali, né, ter esse ouvido atento e tá ali. Então, ela me conduziu, me direcionou de forma que no meu segundo atendimento foi mais tranquilo, foi mais leve. Assim, não que eu não me preocupe com a técnica, né? Mas, primeiramente, é um ser humano ali diante de você. Então, ouça, acolha aquele ser humano. E as coisas fluíram bem. Então, essa é a importância para mim da supervisão. E a clínica escola, ela está sendo importante porque ali a gente pode participar um pouco de uma, vamos dizer assim, né, de uma simulação de um setting, né, sob a supervisão da doutora Sheila, que está conduzindo de forma brilhante aí a clínica escola, e ao mesmo tempo a gente vai treinando a nossa escuta flutuante, vai treinando ali a nossa abordagem com o nosso analisando. No setting, você já está ali com o seu analisando. Então, não é hora de experimentar, não é hora de corrigir, né, algumas coisas no setting, você leva para a supervisão. Mas na clínica escola, é esse momento em que a gente simula o setting, né, onde uma pessoa é o analista e a outra é o analisando, e naquele momento ali a gente tem a oportunidade de construir e de entender e de elaborar algumas coisas que no setting talvez a gente não tenha essa liberdade. Então, para mim, está sendo assim, agregador, está sendo fantástico poder participar da clínica escola, tá? E da supervisão. A supervisão é fundamental. A próxima pergunta, doutora Sheila, então, seria como conceituar esse lugar de elaboração do método de exploração do inconsciente? Bom, para a gente poder, de fato, mergulhar nesse processo de sujeito suposto saber, nós precisamos, primeiramente, passar pelo processo analisado. Ou seja, todo psicanalista, para se formar psicanalista e conseguir identificar essa técnica de como ler o inconsciente do outro, ele tem que ter vivenciado, primeiramente, alguém que tenha lido o seu inconsciente. E isso se faz por meio das suas análises pessoais, onde ali, quando se fala, você se escuta. E à medida que você vai construindo a sua análise pessoal, você consegue identificar o que é um ato falho, o que é uma transferência, uma contratransferência, o que é uma atenção flutuante, uma escuta flutuante. Então, isso só vai ser possível se você se permitir estar aberto para essa experiência de se passar na posição de ser analisado. E à medida que você for se conhecendo, for percebendo as suas questões, os seus conflitos internos, quando você ir para a sua prática clínica, você vai conseguir diferenciar o que é seu e o que é do outro. O que é transferência do outro e o que é transferência sua. E isso é de extrema importância para que o sujeito suposto saber, ele não faça uma contratransferência negativa. Então, ele só vai conseguir ler o inconsciente do seu analisando se um dia alguém leu o seu próprio inconsciente. Doutora Sheila, e o que deve orientar a prática analítica quando o sujeito nos coloca no lugar de sujeito suposto saber? O primeiro ponto aonde nós precisamos tomar cuidado é que, de fato, é o que você disse, já é um conceito. Nós somos o sujeito suposto saber. Ou seja, nós só sabemos do nosso analisando aquilo que ele traz para nós. Nós só conseguimos interpretar o nosso analisando a partir do seu discurso, a partir da sua fala, a partir daquilo que ele traz. Porque aí nós vamos construindo
a sua história, vamos construindo as suas dores, os seus conflitos, os seus desafios, a partir do seu discurso. Embora ele traga tudo de uma forma muito fragmentada, nós conseguimos ali com a nossa técnica e com a própria teoria da psicanálise, ir ali unificando esses fragmentos e construindo aquilo que, de fato, o sujeito gostaria de dizer, mas não consegue. Conseguimos também fazer esse processo de investigação a partir do que o sujeito traz como queixa, e aí nós vamos entender que a demanda dele não necessariamente é a queixa que ele está trazendo. E um segundo ponto de extrema importância seria o analista, ele está ali, de fato, cumprindo a sua ética profissional, a sua ética pessoal. Tem que haver uma descrição muito grande desse profissional, para que tudo que seja dito, tudo que seja construído ali, fique ali, de fato, dentro do set analítico. É necessário que esse profissional ele tenha não só a ética profissional e pessoal como um conceito teórico, mas que ele viva isso na sua prática do dia a dia. A gente não pode apenas aplicar isso, mas nós devemos ser esse sujeito suposto saber. Aquele que escuta, aquele que interpreta, aquele que aplica a técnica, mas que, sobretudo, ele seja uma pessoa que viva essa ética profissional e pessoal aonde quer que ele esteja. Cristiano, e na sua jornada de formação, esse momento de integração do conhecimento foi clara? Nos conte como foi sua experiência. Olha, durante a minha formação, o conhecimento veio de forma muito clara. Os professores do Instituto Bittencourt, eles têm uma qualidade que são profissionais já com muita experiência em relação à clínica e com experiência também com a aula, né? Com dar aula. Então, o conhecimento ele veio de forma muito clara. E o Instituto Bittencourt proporciona também na plataforma, né, um material de apoio que é assim, enriquecedor. Tá? Então, lá tem apostilas, livros, indicações de vídeos, né? E cada módulo que você vai fazendo ali, você tem este acompanhamento, né? De vídeos já direcionados. Então, é tudo muito, muito bem conduzido nessa formação. Eu me confesso assim, que me senti completamente amparado em relação ao conhecimento que é adquirido ali. Os professores são muito acessíveis, né? Você pode esclarecer dúvidas no momento da aula ali. Se tiver algum material que você leu e quiser trazer alguma questão relacionada ao tema que está sendo abordado, isso é muito bem-vindo durante as aulas. Então, a minha formação em psicanálise, eu sinto que foi uma formação muito sólida em relação ao conhecimento que é transmitido e a todo esse arcabouço de informação que o Instituto proporciona. Eu não tenho do que reclamar, tá? A minha formação, eu saio, graças a Deus, com uma formação bem sólida no Instituto Bittencourt. Cristiano, qual que é o conselho que você deixa para quem deseja tornar-se psicanalista? Olha, para quem quer se tornar um psicanalista, o meu conselho é, em primeiro lugar, se permita, vá para o Instituto Bittencourt e se permita aprender, se permita ser moldado em todo esse processo, porque não é só uma formação acadêmica, teórica, não é meramente teoria. Ali você acaba sendo transformado durante esse processo, que faz parte da formação, né, do analista, essa transformação. É o momento que você vai se conhecer, que você vai entender algumas coisas. Então, se você está em dúvida, não sei se participo, não sei se faço a formação, né, ou o que eu poderia encontrar ali, o meu conselho é, se permita participar desse processo e crescer junto com esse processo.
Ali você vai descobrir muitas coisas a respeito de você mesmo e muitas coisas a respeito da psicanálise. Eu ouvia falar da psicanálise por outras pessoas, mas conhecer um pouco mais a fundo, né, poder aprofundar nesse conhecimento me descortinou muitas dúvidas que, às vezes, quando a gente ouve a opinião das pessoas, acaba, talvez, né, mais atrapalhando do que ajudando, vamos dizer assim. Então, minha dica é essa, para você que quer formar. Se permita participar desse processo e crescer junto com esse processo. E agora, né, para o Cristiano, eu queria que você compartilhasse para a gente o motivo o que te levou a escolher o Instituto Bittencourt. Bom, em relação à escolha do Instituto Bittencourt, quando eu comecei a me interessar pela psicanálise e realmente me permitir participar desse processo, como eu disse, né, anteriormente, me dei a oportunidade de participar, então vinha a escolha da escola. E eu já tinha pessoas próximas a mim que faziam, eu tinha 2 escolas, né, para escolher. E o que me determinou, na verdade, a escolha mais foi conversar com outras pessoas. Nesse ponto, foi importante ter a opinião de outras pessoas para poder tomar a decisão. E, na época, me decidi pelo Instituto Bittencourt, porque as pessoas que estavam formando nesse instituto, que estava participando dele, elogiaram muito exatamente o método de ensino, elogiaram bastante, né, a forma acolhedora como os professores tratavam os alunos, toda a parte didática e dinâmica, né, do curso. Então, eu ouvi falar muito bem do Instituto, e isso chamou a minha atenção. Então, eu acabei optando pelo Instituto Bittencourt vamos dizer assim, né, pelo bom testemunho de outras pessoas em relação ao Instituto. Tá? Isso, para mim, foi fundamental. Entre as pessoas em que eu convivia, era unânime a respeito do Instituto, da qualidade do Instituto, tanto do material como da formação dos professores. E isso, para mim, foi decisivo na escolha. Qual é a responsabilidade, doutora Sheila, do analista no ato de psicanalizar, né, e sustentar esse lugar? Até disse um pouquinho na pergunta anterior, mas eu acho que a maior responsabilidade desse profissional é dele reconhecer que ele também precisa de estar em análise pessoal para tratar suas questões pessoais. Para que nós não vamos ali dentro do set sugestionar ou direcionar esse analisando conforme as nossas questões e as nossas dificuldades interpessoais. Então, a análise didática, ela precisa estar em dia com esse profissional, para que à medida que ele for psicanalizando, como você disse, ele também comece de si mesmo. Porque tudo aquilo que nós transferimos para o outro é aquilo que nós já conseguimos entender em nós mesmos. Muitas coisas, às vezes, se tornam desafiadoras dentro do set analítico, porque os profissionais acham que depois de ter se autorizado enquanto psicanalistas, eles não precisam mais de análise, não precisam mais de buscar esse percurso do estudo. Enquanto que a psicanálise, ela é uma ciência que é dificilmente de ser esgotada no seu saber. A gente vai estar sempre ali buscando mais e mais estudos para que possamos ali nos tornar cada dia mais efetivos dentro desse processo analítico. Então, o que fica para nós é, para que sejamos de fato esse analista que leva uma responsabilidade para o outro, no sentido de dar ao outro este caminho de construção da sua autonomia e capacidade de reconhecer as suas queixas, reconhecer as suas sombras, aceitar que existem partes de você que não são aceitáveis por você ou pela sociedade, entender que é abraçando isso, acolhendo isso, que ele vai conseguir lidar com isso.
Mas esse profissional, ele só vai dar conta de fazer isso com o seu analisando quando ele reconhece que esse mundo de descobertas também é necessário que ele tenha isso em dia. Estamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes vamos relembrar o que abordamos hoje. Falamos sobre lugares ocupados pelo analista e a diferença entre estágio supervisionado e clínica escola, sendo a clínica escola um diferencial do Instituto Bittencourt. Além disso, também pontuamos a responsabilidade do psicanalista ao assumir a posição de sujeito suposto saber. Na sua dimensão mais ampla, o lugar de elaboração da psicanálise é a posição de ser psicanalista. E para manter essa posição, é necessário estar em movimento contínuo de se construir, como numa pulsação. Fique nessa mesma frequência que no próximo episódio falaremos sobre ser psicanalista na contemporaneidade. Gratidão, doutora Sheila e Cristiano, por esse tempo e pelas ricas contribuições. Doutora Sheila, por favor. Chegou ao fim desse episódio, mas com muita alegria, já estaremos aí com um episódio novo. Então, você que nos acompanha, esteja aí ligadinhos. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade, a Duane pelo convite, agradecer ao Cristiano, que esteve aqui conosco, formando em psicanálise. Logo, logo estará aí com a sua carteirinha, porque ele já se autorizou enquanto psicanalista. Gratidão ao nosso Instituto Bittencourt, aonde eu me orgulho de fazer parte durante todos esses anos. E um abraço para todos vocês que ficaram aqui conosco até o fim desse episódio. Cristiano. Muito obrigado, Duane. Muito obrigado, doutora Sheila, por poder participar do podcast com vocês. Foi, para mim, assim, uma experiência importante e é mais uma oportunidade, né, que o Instituto nos proporciona, né, de conhecimento, de agregar valor, e isso é muito importante. Muito obrigado a você que nos ouve. Nosso objetivo foi te apoiar no entendimento da elaboração do método de exploração do inconsciente e o papel do analista no lugar de mestre do saber. Esperamos ter te ajudado nesta construção. E se você deseja saber mais sobre o universo da psicanálise, fique o convite para visitar os canais de comunicação do Instituto Bittencourt. Saiba quem somos e o nosso compromisso em difundir a psicanálise e promover saúde mental. Você pode interagir conosco através do nosso canal no YouTube, no Instagram, no nosso site e agora também no Spotify. Já segue a gente nesses canais e ative as notificações para elaborar ainda mais sobre esse universo. Nosso
desejo é que você tenha uma experiência singular com a psicanálise, seja atravessado pelo conhecimento e, por meio da prática, desenvolva o seu jeito de psicanalizar. Conte conosco nesse percurso. Nessa mesma frequência, te esperamos no próximo episódio do nosso Psicast. Te enviamos vibrações altas e expressamos a nossa gratidão pela sua audiência. Até o próximo!